O Clube do Café recebe hoje o professor Paulo Silva, professor de História, especialista em patrimônio, e vai conversar um pouquinho com a gente, né, sobre Belém, né, a partir dessa ótica de uma herança da Belle Époque, com casarões, com prédios neoclássicos, em estilo neoclássicos, que herdaram o ferro, né, da Inglaterra, que a gente pode ver espalhado aí pela cidade. E também, né, na questão mais na frente, né, lá no século XX, na década de 40 e 60, o estilo raio que o parta, né, que é uma coisa bem diferente, né, um modernismo bem diferente. E esse apagamento, né, dessas memórias. Belém está se tornando uma cidade dos arranha-céus, né? Então, ele vai falar um pouquinho com a gente conta aqui também, claro, com a nossa parceira Andréa Fernandes. Primeiramente, queria agradecer o convite de vocês, né? Somente o convite da Carla, não tem como a gente estava tentando marcar aqui, nunca estava batendo a agenda, mas agora aconteceu. E vamos lá, tomar esse café e esse papo bom aí, falar da nossa cidade, falar da cidade que eu amo, que está passando por esse evento aí agora, nesse momento. E acho que a gente tem muitas curiosidades, inclusive, quando se fala de Belle Époque, quando se fala nesse período início do século XX. Você citou a questão do ferro, né, que veio de Londres, as pessoas lembram, assim, logo do mercado do meio peso, mas então, a gente lembrar também que a gente tem ali a caixa d'água de São Brás, que também, né, vem também do Eiffel, também foi feita a partir aí desse modelo da época, e também é um material, né, o ferro é importado também, vem de lá. Então, Belém tem essas curiosidades que muitas das vezes nem nós que moramos aqui, muitas pessoas da população que mora aqui na cidade desconhece. A gente passa, as pessoas passam batido. Na verdade, eu sou uma pessoa que quando eu ando de carro, né, eu fico olhando pela janela do carro a arquitetura de Belém, que ela é muito diversa, muito diferente, né, pula de uma coisa para outra, né, e a gente está aqui justamente para falar sobre essa diversidade, né, de estilos de arquitetura que tem na nossa cidade. E são muitos estilos, né? Então, como a gente já falou, a gente tem a presença aí, né, no início do século ali, a questão da efervescência, da borracha, então a gente vai ter muito essa influência parisiense aqui, né? Esse estilo que vai ser copiado diretamente de Paris, Que é porque a Belle Époque, que é a Belle né? Époque, Setor da borracha. era a referência, né, do que tinha de mais moderno, do que tinha mais urbanístico no mundo. Então, a referência era Paris, né? As reformas de Barro, que teve lá, a gente vai ter as reformas urbanísticas de Paris, elas vão servir de referência para a nossa cidade. Né? Então você tem essa copa, essa questão da fachada dos prédios, você tem os monumentos, você tem, que eu posso citar agora, o chafariz, né, que fica na Praça da República, ali das Sereias. Então, é uma referência também. A própria questão do teatro, pega essa questão do neoclássico e tal, né? Então, a gente tem muito na nossa cidade ainda essa referência. Isso é muito legal. Porque além de contar essa história, é importante não só de Belém, mas do Brasil, né? E também tem uma loja que é super famosa, né, que é dessa época aí, Sim, que sim. é o Paris da América, né? A Isso, loja de tecidos que é maravilhosa, é linda, tem uma escadaria lá belíssima. Se você ainda não conhece, vai lá Que no Paris da inclusive está América. sendo revitalizada Isso. Ah, que agora. bom. É uma escadaria muito bonita. Eu acho que a última vez que eu vi, tava até, realmente estava precisando. Eles não deixam mais subir, né? Tinha uma época que você poderia subir nas escadas, tirar foto, então eles acabaram colocando lá como mostruário de tecido. Eu achei legal isso. Que a gente tem que ter essa ideia de preservar, né? Então, eu acho que nesse quesito, Belém está precisando um pouco fazer esse dever de casa, na questão da preservação desse patrimônio. Eu vou pegar o exemplo lá da loja País nas Américas. As pessoas subiam, as pessoas tocavam no ferro, tudo isso vai deteriorando, né? Então é importante você ter essa ideia de que aquilo ali tem que ser visto apenas com os olhos, né? Tem que ser observado, contemplado, admirado com os olhos. Se não tiver fazendo, se não forem fazer um trabalho de restauro, se não tiver esse trabalho de conscientização que aquilo ali tem que ser mantido,
vai se degradando, É né? aquela questão da educação patrimonial Isso, mesmo, né? né? Educação patrimonial, as pessoas querem, acham bonito, acham lindo, realmente querem tirar foto. Às vezes a gente quer também tirar foto, mas aí a gente tem aquela questão que a gente tem essa noção, né? De que aquele bem não pode ser, não é bom tocar, não é bom estar pisando, o próprio solado de sapato ele pode danificar, a parte do sol, a pedraria pode se danificar, então tudo isso é preciso ter um cuidado. Né? E as pessoas às vezes não têm, não é nem por maldade, não é nem por descaso, é como você falou, é a falta mesmo de uma educação patrimonial, né? De digamos, E o interessante é que a gente está falando sobre isso, esses vários estilos que existem na nossa cidade, para quem é de fora conhecer. Porque quem não conhece Belém, como eu já ouvi falar cada bobagem, né? Tem gente que acha que Belém não tem nem saneamento, não tem nada para se ver, e aqui é uma cidade muito rica, né? Além da Belle Époque, né? Que tem também uma igreja, que eu acho que é a única aqui de Belém, que tem o estilo gótico. Quem sabe qual é? É São Raimundo São Nonato. Raimundo Nonato, inspiração, é uma né? inspiração, gosta, não vamos dizer Ah, que ele gosta, mas lembra, assim, eu vou botar minha Gente, bagagem. qual a referência? É, Gótico, né? Gótico. Tem. Então tem vários estilos aqui. Então, nossa cidade é uma cidade muito rica, assim, muito diversa, tem vários estilos diferentes, e tem muito que ser mostrado, né? Tem muito que se ver, né? Além de tropeçar no jacaré, como o pessoal fala, tem sim, tem, a gente tropeça de vez em quando no jacaré. Mas tem outras Que é ótimo, né? É ótimo. Eu acho que pegando um pouco essa questão, assim, tem muitas coisas bonitas, monumentos bonitos para serem vistos, mas eu acho que a gente ainda peca um pouquinho na questão da preservação, né? A gente viu algumas reformas que foram feitas na cidade, a exemplo do mercado de São Brás, está belíssimo. Vou puxar um pouquinho pro meu lado aqui. Eu fiz um trabalho na especialização, voltado na questão da azulejaria portuguesa em Belém, né? Então, meu trabalho foi focado nessa parte da questão da azulejaria, que seria ali para as fachadas das casas, dos casarões, é uma questão de embelezamento, né? Então, foi colocado ali como um padrão que a cidade deveria seguir ali, pelo menos aquele entorno onde a Belle Époque se fez mais presente. Porque a Belle Époque não foi para toda Belém, né? Enquanto a gente citar, foi ali para o centro, né? Alguns bairros aqui que tiveram essa questão da Belle Époque, né? Então, a gente tem a fachada de alguns casarões que foram com essa azulejaria, né, a portuguesa. A gente tem a presença de outras também, mas eu acabei focando mais na portuguesa, azul, azulejo, então aquele mais azulado, né, que vem. E aqui em Belém, infelizmente, a gente está vendo aí que eles estão se perdendo, né? Algumas pessoas estão tirando, estão roubando, mas você anda, por exemplo, pelo comércio e alguns foram pichados, né? E eu, assim, eu acho que é muito difícil você conseguir restaurar. Outros são quebrados, as pessoas pregam panfletos na frente, e infelizmente falta uma atenção maior do poder público ou dos órgãos competentes. O que a gente tem visto no processo de preservação é quando tem parte da iniciativa privada, né? Então você tem, por exemplo, a gente tem um exemplo de um banco privado que fica ali na Isso. José Zé Malfé, Nazaré, Nazaré com Quintino, acho. é. Então a gente tem essa presença desse banco, e aí ele quis ficar lá, como você tem a questão da lei, né, de preservação da Farmácia, gente. farmácia, a gente tem a preservação da fachada, então eles não podem alterar, então eles acabam sendo obrigados a mandar E o restaurar. que é legal, É porque nisso, né? você dá um novo contexto, né? Sim. Porque eu acredito que a gente não consegue cristalizar esse passado, né? Mas pelo menos manter essas memórias de alguma forma. Essa é a Porque- forma que está tendo de preservar. Exatamente. E até porque, em relação aos azulejos que você fala, aqui perto da rua, perto de onde eu moro, tinham casarões com esses azulejos e os azulejos não existem mais. Todos foram arrancados e agora passaram uma tinta comum, né? Então você fica entendendo assim, a gente vê, né? Aí dá aquela vontade assim de dar um desespero. né? Quando eu vou assim, ao comércio, eu vejo alguns cosméticos, aí eu vejo os principais, né, assim, que eu trabalhei, aí eu gosto de bater foto. Aí eu tenho um amigo que ele é de história, ele brinca, pega um pra ti, rouba, leva. Mas assim, por que a gente já brinca, assim, arranca, leva pra ti? Porque é a forma que temos de preservar. Né? Aí cai no chão, quebra, né? Solta sozinho, quebra. É aquele mato que nasce, aí você para tirar não pode arrancar, porque pode ter todo um trabalho, né? E aí a gente até brinca entre nós, até melhor essa galera que arranca e guarda, né? Algumas pessoas levam para Portugal, ou põe para vender, que já foi encontrado para vender também.
está preservando, né? Olha que ponto nós chegamos. Não é o ideal, mas olha que ponto nós Vamos chegamos. dizer que seja uma preservação torta, né? Uma preservação torta. Nesse É. sentido. Mas brincadeiras à parte, seria interessante se realmente os órgãos públicos, os órgãos competentes preservassem, né? A exemplo, por exemplo, de São Luís. Fiquei encantado quando eu Centro fui assim. histórico O centro fantástico, histórico né? de São Luís, que deu uma tristeza. Eu falei, gente, por que Belém não é assim? Por que Belém não faz a mesma coisa? E olha como o turismo gera dinheiro lá. Porque é isso, São Luís é o centro histórico, né? É aquele entorno ali, os casarões, é a azulejaria, os souvenirs que você traz de lá são azulejos, imãs, chaveirinho, tudo é de azulejo. Ou seja, nós temos isso aqui também. Nós também E a gente vê esses comerciantes colocando aquelas placas, né, na frente dos casarões, né? Aquelas coisas horrorosas que você perde toda a visibilidade, né, do estilo arquitetônico. E ninguém faz nada em relação a Porque isso, né? eles querem, né? Eles querem um ponto, que muitas vezes são pontos bem localizados, são em vias públicas muito bem, né? Que tem um número grande de pessoas passando ali, tem uma visibilidade. E aí o setor de comércio vai acabar, né? Dominando, Vai né? dominando, vai ali, não tem cuidado, prega a placa, como eu disse, prega por cima, né? Passa cola para você tirar. Meu Deus, é que vai dando uma Dá dor uma assim, Dá. a gente vai vê e muitos vai se perdendo. casarões aqui em Belém, tem muitos casarões que estão se acabando, né? Sim. Casarões belíssimos, abandonados, o pessoal está esperando cair para poder fazer alguma coisa, construir prédios. Então, deixa apodrecer, deixa cair sozinho, que eu não tenho nada a ver Isso. com isso, né? Aquela desculpa, caiu, então vamos dar para construir outra coisa. Então, né? Seria muito bom se as nossas autoridades, elas realmente restaurassem todos esses casarões que estão por aí belíssimos, para a gente investir mais nesse turismo, né? Porque nós temos um patrimônio histórico aqui. Nossa, estou sendo repetitiva, mas porque é belíssimo. Tem que ser falado, Né? repetir mesmo, tem que falar. E aproveitando que você falou, né, uma questão de curiosidade, infelizmente a gente tem assim, se você é um proprietário de um desses casarões, muitas das vezes herança, né, família, você não pode alterar a fachada, você pode alterar por dentro, né, o núcleo, ali a parte interna, a fachada tem que ser mantida. E o que alguns fazem, né, destelham tudo Para cair. para cair. É Os exatamente o que efeitos da. aconteceu aqui ao meu lado. Eles destelharam tudinho. Pois é. E aí destrói, né? E aí por conta do chuva, sol e aquilo ali fica Isso mais. deveria ser considerado crime, né? É, Deveria ser Deveria considerado ser crime, considerado. deveria ter toda uma lei em cima disso, que na verdade tem, né? Tem uma lei de preservação, mas que porém. não há essa fiscalização. Isso, porém eles não têm essa força, porque muitas das vezes as famílias alegam, não tem condição financeira de restaurar, não tem condição financeira de manter a estrutura, né? E aí vai ficando, né? São pessoas que, na verdade, querem se livrar, querem vender para a iniciativa privada. Mas aí o governo poderia fazer esse financiamento para quem tem esses A ideia primordial é você pode vender, mas primeiro que você deve oferecer ao BIFAM, né? Então, por lei você tem que oferecer. Mas nem sempre também o IFAM tem, né, as condições, não tem ali a verba. E você percebe hoje uma coisa, quando eu era criança, eu passava as minhas férias aqui com a minha avó, no bairro do Marizal, e era um passeio encantador para mim. Ela me pegava pela mão e aí a gente via os casarões, Exato. né? E agora a gente olha, as casas todas estão para vender, muitas já foram totalmente, tiveram as suas fachadas totalmente modificadas, né? Sim. E já estão aí para vender. Então, ou seja, há todo um mercado imobiliário, né, que tem interesse. Na verdade, Belém fez uma escolha, né? Ela escolheu apagar as suas memórias, né? Escolheu apagar as suas memórias em prol de uma coisa totalmente contemporânea. Mas o privilégio de ter aqui a nossa Bahia, né? Que agora estamos olhando aqui pela janela e vendo que está construindo vários prédios na frente da Bahia que a gente não consegue mais ver, né? Vamos construir prédios mais para trás, vamos deixar tem um aqui a nossa limite, né? Bahia, Um né? limite, Não Tem se um respeita, né? Não, um se limite assim respeita. de altura. Então, o que fala realmente É o capital, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas você cria ilhas de calor, né? O vento não circula,
Mas o que vale é isso, né? O que vale é a Estamos questão em imobiliária. COP falando sobre essas questões climáticas, né? Então, bora ver se fica realmente, né, para preservar, para botar os pés mais para trás, porque está fechando aqui na frente da Bahia, e isso o que que causou? Calor, o vento não circula, Abafado. fica abafado. Então, a COP, essa questão climática, ela passa por todas essas questões também de Sim. construção e tudo mais. Então, né, Que na verdade deveriam estar sendo discutidas essas Exato. coisas, né? Mas a gente sabe que o que impera é a lei do capital, Com né? certeza. E aí, Paulo, tem a questão do raio que o parta, né? Que é é uma mais coisa pra bem cá, interessante, né? Como Que já surgiu essa verdade, eu história? Como ouvinte. surgiu essa É história? verdade isso, que assim, eles traziam alguns azulejos e no transporte se quebravam, eles iam fazendo esses mosaicos. Assim, eu teria que fazer uma leitura assim muito mais, né, profunda sobre o assunto. E nós temos assim essa questão, né? É um fenômeno que a gente tem também em Belém. Agora, claro, já é outra, né? Já é outra outro época, momento, já um contexto já vem mais modernista. pra cá, né? Então, assim, eu acho que depois você pode até colocar na edição, né? Um modelo de um Sim, raio que passa para vamos vocês, colocar, sim. para vocês verem, né? Então, esse modelo de casa, da fachada da casa, que tem um desenho muito interessante, muito Que é legal, um raio. que é como fosse um raio, né? Alguns é bem visível, um raio, né? Aquele raio, mas tem outros que é um negócio assim, né? Então, mas ficou essa história do raio e tem a história também da parte, assim, né? Que fica aquela história. Então é feito com. Aí dizem que é isso, dizem que vamos pegar pequenos fragmentos de lajota quebrado e colocar. Né? E aí não são azulejos, são fragmentos de lajota, você quebra, faz uma combinação de cores, né? E faz os desenhos, eu acho que é fantástico, né? Foi um trabalho bem legal. E E a as gente pessoas. ainda vê algumas casinhas, Ainda mas que vê. também Na são casa da minha poucas, né? tia, né? A fachada da casa era esse raio que parta. Era um azulejo azul e o E o raio raio amarelo, com preto. amarelo, né? É bem nessa As época. pessoas tinham um bom gosto para fazer. Sabiam fazer uma combinação de Fazia umas cores. combinações. Né? Não existe mais hoje, já derrubaram a casa, infelizmente. Mas tinha essa fachada belíssima desse raio que parta enorme. E os que tem, assim, principalmente aqui pelo centro, eles estão imprensados ali nos prédios, né? Estão imprensados no que a gente volta, eles vão falar. Essa questão, né, questão imobiliária em Belém, estão ali imprensados e sendo assediados o tempo todo para vender, Exatamente. né? Para vender porque querem derrubar, para fazer o quê? Edifícios. Mais condomínios, né? E aí fica essa questão. Então, também é um projeto, assim, uma projeto arquitetônico aí de proteção desses locais, né? Eu vou abrir aqui um espaço para falar sobre alguns exemplos que está sendo feito, né? Tem se aberto, por exemplo, espaços de cultura em alguns desses locais. A iniciativa privada também, ela tem feito uma questão de promover restaurantes ou cafeterias, eu já conheci algumas assim, e eles acabam pegando essa questão da decoração e aí vão acrescentando objetos ali na decoração. Então, em vez de você só ir tomar um café, você também contempla objetos, vamos dizer, eletrodomésticos antigos. E em tempos de redes sociais, se fala muito das cafeterias instagramáveis, né? Então, se torna um local, um cenário muito bonito para tirar foto. Eu acho que essas ideias são muito válidas e são também, assim, importantes, porque também ajudam a preservar esses locais. Então, tem visto algumas casas de raiz de bata também que estão aí sendo abertos como cafés, como pequenos restaurantes, né? Aí acaba que o Instagram, as redes sociais em geral acabam sendo um local assim, de divulgação e também já é mais uma maneira de preservar esse Aí espaço. você toma um cafezinho, bate um bom papo. Bate um bom E papo. aí também Aprecia. fala sobre um pouco de história, né? Da nossa história. Né? Tudo isso num lugar E as só. pessoas dão alguns objetos, como eu falei, aí móveis muito antigos, aí alguns não podem, obviamente, né? Você não pode, mas fica ali como se fosse uma exposição. Acaba sendo, de uma certa forma, um certo museuzinho ali, um pequeno museu. E tem É um válido. hospital também aqui no bairro do Reduto, que é um prédio, né, que eles se apropriaram também de um casarão antigo. Então a fachada já está contemporânea, mas dentro eles mantiveram os móveis, todo o chão, piso, sabe, bem interessante. Eu fui fazer um exame lá e depois voltei só para ficar Só fazendo para foto, olhar, só porque para ver. gente é a nossa história, né? É válido. Então, você que está aqui em Belém, que é daqui da cidade, não conhece, você que está passeando, aproveite para tomar um café numa dessas cafeterias assim, que tem esse estilo antigo, dê uma passadinha por lá, tome um bom caminho e contemple a beleza e a variedade, né, que tem na nossa cidade.
E aí, gente, esse bate-papo com o Paulo é bom porque faz a gente refletir, né? A gente está vivendo agora nesse período de COP, que a cidade está toda enfeitada, toda bonita, e a gente vê como essa estética ela influencia positivamente, né? A cidade bonita, bem cuidada, ela traz uma felicidade para a gente, né? Nossa. Só que ela acabou talvez simulando um pouco isso, né? A gente não sabe como é que vai ficar depois, essa que é a grande questão. Que a população procure preservar. Preservar, né? aproveitar, porque a COP trouxe todo esse vigor, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer depois. Mas que a gente pense que as nossas memórias, elas são importantes, elas fazem parte da nossa história, de quem nós somos hoje. E que a gente precisa deixar também, né, isso aí registrado para as próximas gerações, né, para que não se perca. Então, você que está aí, vai estudar um pouquinho sobre a importância da história, desses patrimônios, para você saber como, da onde você veio, quem é você, A né? partir do momento que você conhecer mais da nossa cidade, pode ter certeza que vocês vão ver ela com outros olhos. Com Você vai certeza. admirar mais ainda. E eu até diria sentir um orgulho. Eu tenho orgulho. Belém hoje está sendo capital do Brasil, né? Vamos dizer assim, figuramente. Durante a COP é a capital do Brasil. Mas, por exemplo, em períodos durante a Belle Époque, Belém foi muito mais bem urbanizada e estruturada que o próprio Rio de Janeiro. A cidade estruturada com bondinhos elétricos, a própria arborização da cidade também. Então, o calçamento das vias públicas. Então, tudo isso, na época, era muito moderno, né? Então, assim, era um modelo a ser seguido. Então, a gente tem, inclusive, registro do próprio prefeito que vem para cá, o intendente que vem para cá, no Rio de Janeiro, para conhecer, né? Então, olha só, Belém sendo uma referência. Se você fala isso, ninguém pode até na frente da nossa, Belém era mais bem estruturada, era uma cidade que poderia ser um exemplo para o Rio de Janeiro, né? E olha só, então você quando conhece a história da nossa região aqui, do nosso local, né? Também fomos palcos aí da maior manifestação revolucionária que nós tivemos do povo, né? Que foi para hoje, que é a cabanagem, a maior revolta popular da história ali, aquele período entre primeiro e segundo império, né? Que nós temos aí período regencial. Então, quando você passa a conhecer melhor a história da nossa cidade, nossa, não tem como. Você passa a admirar e ter mais orgulho ainda de ter nascido aqui, de ser belenense e ser paraense. Né? Então eu recomendo. Conheça, olhe, observe, você vai ver esses detalhes aí da nossa cidade, porque a gente tem muita coisa histórica, muita coisa. Quem vai dizer que nós temos aqui a presença de Oscar Niemeyer em Belém? O monumento de Oscar Que foi Niemeyer. totalmente invisibilizado. Foi lá, né, invisibilizado, né? né? Foi encomendado aí ali, né, para ficar na entrada de Belém. Hoje, com um sistema lá de viadutos, né, de túnel, que foi feito ali, infelizmente foi invisibilizado ali, ficou ali, quase não se vê, só se você pegar um caminho, mas está lá, está lá. Nós temos a presença de obras que foram feitas pelo próprio Eiffel, né, o mesmo da Torre Eiffel. Então, né? Chique. Então a gente tem uma administração muito chique, né? Então, Então, assim. vamos aprender a olhar Belém, né? E preservar. Preservar, sim. Olhar Belém Conhecer a e história, preservar. conhecer a nossa história e ensinar para os outros que vêm de fora, ensinar a falar para os outros, trazer essas curiosidades, a gente é muito bacana. Todo povo precisa valorizar a sua cultura, né? Isso aí é super importante. Então, a gente quer agradecer a presença do professor Paulo. Obrigado. Seja sempre muito bem-vindo. Eu tenho certeza que ainda vamos ter muitos outros encontros. Só chamar que a gente organiza e vê. Então, tchim, tchim. Tchim, tchim.